Muito bem, irmãos, vamos a 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 4. Retomando este rumo, essa sequência de pregações sobre esta carta. Vou ler o versículo 1, vou ler do 1 até o 4, apesar de que o primeiro é ligado com o restante dos 6. Mas diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-vos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, Tu inspiraste Paulo a escrever estas linhas. O Teu Espírito colocou aqui cada palavra, cada letra. Então nos ensina o que Tu quiseste dizer. Dá-nos sabedoria para aprender o que vai nos ser útil para a nossa vida cristã, como fazer, como não fazer, lições positivas, lições negativas, e também mexe com corações de pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. Esta pregação venha a ser do Teu agrado e muito útil para quem ouvi-la. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos e te agradecemos. Amém. Este versículo primeiro deveria ser o último do capítulo 6. Aqui e acolá eu falo para vocês de uma divisão não muito feliz que pessoas fizeram muitos séculos atrás, separando a Bíblia, os livros da Bíblia, em capítulos e em versículos. Essa separação não faz parte dos originais, era tudo emendado. Então, séculos depois de que isso foi escrito, é que vieram alguns e começaram a fazer uma divisão. Então, esta divisão que nós temos não é inspirada pelo Espírito Santo e pode conter erros, e eu acho que tem. E aqui está um. Interessante que na minha própria Bíblia aqui, o capítulo 7, o versículo 1, está colado no 18 do capítulo 6. Pode ser que na sua Bíblia também. Aí na minha versão tem o afeto de Paulo para com os coríntios. Aí que começa o versículo 2. E esse títulozinho aqui, entre uma passagem e outra, também não está na Bíblia, não. Isso aqui é da cabeça do editor, isso muda bastante, não tem nada a ver com o texto bíblico, ok? Então, esse versículo aqui pertence ao capítulo 6, porque ela é uma conclusão clara. Paulo falou que Deus prometeu, lá no versículo, no meio do 16, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, promessa, eu vos receberei, serei vosso pai, promessa, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, promessa. Então tem
direção de Paulo no raciocínio dele. Para aqueles que querem estudar um pouco mais profundamente as Escrituras, especialmente as cartas de Paulo, se acostumem com isso. Volta para aquele em que ele estava e continua. Vamos ver hoje isso. Na próxima pregação vamos ver uma que ele pulou muitos capítulos. E é interessante isto, porque você vê, você consegue entender um pouco melhor o que o autor está querendo dizer. Não adianta você querer estudar uma carta de Paulo, ou de alguém, no caso de Paulo, e não entender bem porque que ele pulou de um lado e passou para o outro, e passou para o outro. E isso atrapalha o nosso raciocínio e o aprendizado da Bíblia. Então procure se ligar um pouco nisso, use a sua inteligência, sua capacidade de raciocinar e pensar, por que isso aqui, esse portanto aqui, esse portanto então deve estar ligado com alguma coisa que ele disse antes, e o portanto é uma conclusão. Conclusão de quê? Então, estudar a Bíblia não é só ler a Bíblia, hein? Pois bem, aqui no final do capítulo 6, do versículo 14 em diante, ele estava com uma advertência para os irmãos se separarem. Já preguei sobre isso, um assunto muito importante, e que vai do versículo 14 ao 18, que são as promessas que ele diz aqui. Tendo, pois, essas promessas, sim, e aí, Paulo, a conclusão, purifiquemo-nos de toda impureza, ou toda contaminação. Observe o link entre separação do mundo, que era o assunto do final do capítulo 16, só lembrando a vocês, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Já pregamos isso agora, uns 2 ou 3 semanas atrás, mas fique com isso na cabeça um pouquinho. Então, a separação das coisas do mundo, de pessoas do mundo, explicamos isso detalhadamente, e a purificação do crente, essas coisas andam juntas. Então não adianta o crente tomar providências de purificação e de tentar melhorar a sua mente, pensar em coisas melhores e tudo, se ele anda em má companhia, ou se ele frequenta ambientes que poderiam ser considerados como de iniquidade, trevas, incredulidade, maligno, que são caracterizações, como eu já coloquei, do mundo e de pessoas do mundo. Então, a primeira coisa, quando você pensar em se purificar sua mente, é separar-se do que é contaminado. Aliás, santo significa basicamente puro e separado do mundo e para Deus. Então é como se Paulo concluísse assim, mais ou menos, o capítulo 6. Já que tantas coisas boas nos foram prometidas por Deus dentro de um contexto de separação, vamos de fato nos afastar de coisas mundanas. E que o primeiro passo para nos purificarmos de toda impureza, esse é o primeiro passo, e para nos tornarmos cada vez mais parecidos como Deus quer. Mas Paulo não se contenta apenas em falar para nos afastarmos da impureza ou para nos purificar cada vez mais. Ele esmiuça um pouco. Impureza tanto da carne como do espírito. Essa frase me deu muito o que pensar. E parece que não só a mim. Depois que eu extraí da minha mente, como eu sempre faço, o que eu pude, depois disto é que eu consulto os livros, os comentários e tudo, mas não antes de extrair do meu próprio coração tudo o que eu tenho para aprender. Notei que é difícil mesmo o que Paulo quis dizer aqui. Inclusive, a Nova Versão Internacional diz assim, a nossa diz, tanto da carne como do espírito. NVI, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Talvez explique um pouquinho melhor. A ideia mais geral é que o crente deve evitar impureza externa, seria o que contamina a carne ou o corpo,
conforme traduzido lá na NVI, apesar de que no grego é carne mesmo, a parte externa, o que você faz, e a parte interna, seria tanto da carne quanto do espírito, as coisas íntimas que ninguém está vendo. As suas impurezas externas, todo mundo vê, porque são externas. O que você fala, a maneira como você se veste, a maneira como o que você conversa, o que você... Digo todo mundo, pelo menos algumas pessoas ao seu redor. Mas as internas, aí não tem quem veja. É só você mesmo que sabe. Então parece que a ideia básica é essa. Mas eu ainda tenho uma sugestão adicional, que eu gosto de encarar aqui essa carne como sendo as coisas relacionadas com a nossa vida aqui, não no sentido pecaminoso apenas, mas a nossa vida embaixo do céu. Podem contaminar sua carne. A parte o diabo é tão sagaz que pode fazer com que você se concentre tanto no seu estado de pureza aqui na terra, questões de sexo, de honestidade, de comportamento. Você se concentra tudo em proceder de uma maneira aparentemente santa, pura, com essas coisas, mas a tal ponto de você descuidar da sua comunhão com Deus. Então, na minha maneira de ver, muito provavelmente Paulo pensava em algo assim quando comentou sobre contaminação do corpo e do espírito. Então é lamentável o crente que se comporta bem aqui na terra, comporta bem, vamos dizer assim, é um bom testemunho de vida cristã. Ele está ligado com a contaminação da sua carne, do seu corpo, da sua mente. Ele está ligado e é bem sucedido nisto. Ele consegue dar um bom testemunho. Mas ele permite que o seu espírito seja contaminado com coisas que vão prejudicar a sua comunhão com Deus. Leituras de má filosofia, de mau conteúdo, não no sentido de sexo, não, mas existencialmente falando, de pessoas inteligentes, sem dúvida, que escreveram, sérias, mas cuja filosofia de vida não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. E crentes que gostam de pesquisar nesta área e se entregar para pensamentos mais existencialistas, longe das Escrituras, eles estão contaminando o seu espírito. Conceitos anti-Deus, de alguma forma, permite que entre na sua mente, isso vai lhe contaminar. Pouca oração. Ele se comporta muito bem na sociedade, na sua igreja, beleza. Mas ele não ora quase nada, isso vai contaminar, vai prejudicar a sua comunhão com Deus, vai entrar numa área de impureza, de não adequação do como um crente deve proceder diante de Deus, que você vê, e está tudo mantido na parte externa e na parte desta vida aqui, mas a comunhão mais íntima com Deus está profundamente prejudicada, pouco envolvimento com o corpo de Cristo. Todo mundo conhece o nome dele, conhece o nome de todo mundo, ele vem, ele frequenta, beleza. Mas ele se envolve pouco, conhece quase nada
dos problemas dos irmãos, para poder levar as cargas uns dos outros, mas ele quase não conhece, ele não se envolve com o corpo de Cristo, e com certeza isso vai prejudicar a comunhão dele, não só com os irmãos, que isso aqui ficou na parte da purificação das coisas nesta terra, mas sua comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, na minha maneira de ver, o crente deve, que eu acho que é o que Paulo quer dizer, o crente deve estar extremamente atento para qualquer tipo, qualquer nível de impureza ou contaminação que chegue até a mente dele, até o espírito dele. Não são só as coisas deste mundo que ele deve ter cuidado, que deve. O mundo atrai muito, televisão, essas coisas todas que nós falamos constantemente. Tudo isso já está bastante divulgado e comentado e pregado, para a gente ter cuidado com isso. Mas o diabo é muito sagaz. Ele pode lhe afastar de Deus de uma maneira que você nem imagina. Embora esteja tudo, repito, esteja tudo bem, aparentemente, com a sua, não só aparentemente, mas esteja bem mesmo com a sua vida no seu dia a dia. Mas você e Deus está fraco, muito fraco, o vínculo, a relação, a intimidade. E aí está o centro da vida cristã, o centro é a nossa comunhão com Deus. O resto deve ser o que vem como consequência. Mas o diabo é mestre em fazer com que nós invertamos as coisas. E o que realmente interessa para você chegar mais perto de Deus, você não tem tempo e está muito ocupado com as outras coisas e tudo mais. Aperfeiçoando, continua o apóstolo Paulo, a nossa santidade no temor de Deus. Acompanha aqui. Versículo 1. Tendo, pois, o amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu quero observar duas coisas com vocês aqui importantes. Primeira, a necessidade de esforço pessoal seu na sua santificação. Então lá vem, desde o final do capítulo 6, separe-se do mundo, aí agora vem, purifique-se, aí vem, aperfeiçoe a sua santidade, ordem de procedimento, ordens que envolvem ação da parte do crente, esforço, faça isso, faça aquilo, cuide de se purificar, cuide de não se contaminar, cuide de aperfeiçoar a sua santidade, cuide, está nas suas mãos isto. Paralelamente, a santificação não é alcançada apenas pelo esforço próprio, é um processo que tem de estar sujeito a Deus, tudo depende dele, a Bíblia chega a dizer que é Deus quem efetua em nós a nossa santificação. Eu entendo que a expressão aqui, no temor de Deus, concentra toda uma série de atitudes diante de Deus, submissão, respeito, reverência, reconhecimento de que Ele é Deus, Ele é que dá o poder. Aperfeiçoe a sua santidade, se esforce, dê duro, mas no temor de Deus, não cometa o erro de deixar de levar Deus em consideração. Respeite a Deus, reverencie a Deus, coloque sua atenção em Deus, peça poder a Deus. Tudo isso estaria envolvido nesta expressão, no temor de Deus. Pastor, e esse negócio eu não entendo bem não. Quer dizer que eu tenho que me esforçar, mas não depende de mim, depende de Deus. Se eu não tiver temor a Deus, eu não consigo me aperfeiçoar. Eu não consigo entender isso não. Pois não preciso entender muito bem mesmo não. E você acha que eu consigo? Mas uma sugestão prática. Procure se purificar e crescer na santificação, como se esse processo não tivesse nada a ver com Deus. Só com você. Tem nada a ver com Deus isso.
Então, por um ângulo, se concentre para trabalhar na sua santificação, na sua purificação, de uma maneira tão forte, tão séria, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, implore a Deus para lhe purificar, para lhe fazer crescer, de uma maneira tal, tão desesperada a Ele, como se esse processo não tivesse nada a ver com você, só com Ele, totalmente dele, e depende dele, mas de uma forma misteriosa em que Ele conta com com seu esforço. Isso é misterioso, não sabemos ligar perfeitamente uma coisa com a outra, onde começa uma e onde termina a outra, mas ainda dentro da sugestão, não procure conciliar, não se perturbe para entender isto e fique enganchado, porque não sabe, afinal de contas, até que ponto vai a sua responsabilidade, até que ponto vai o poder de Deus na sua santificação. Não pense nisso, simplesmente viva e trabalhe nas duas realidades ao mesmo tempo. Até que ponto depende de você? Totalmente. Até que ponto depende de Deus? Totalmente. E faça, e caminhe dentro dessas duas verdades e funciona. E cuidado com não superenfatizar um em prejuízo do outro. Isso é comum acontecer. Se esforça tanto para se purificar, toma tantas providências, está tão ligado nisso, e tão imbuído de que depende de você cuidar da sua purificação, que acaba se esquecendo do poder de Deus. Muitas vezes é para onde tende o que se chama de o legalista. Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, se eu fizer isso aqui, eu estou errado, aquilo aqui é o certo, cheio de regrinhas, cheio de coisas, deve fazer isso, não fazer aquilo. Ele joga tanto sobre si, e para cumprir coisinhas, para se purificar, coisinhas ou coisonas, mas cumprir certos rumos para se purificar, que ele deixa em segundo plano a essência e o próprio poder que vem de Deus para isso. Outros ficam tão concentrados em pedir a Deus e tão dependentes do poder de Deus, que relaxa no seu próprio esforço. Devemos estar sempre dependentes do poder de Deus, claro, mas não a ponto, ou uma dependência doentia, que nos leva a relaxar aqui. Uma dependência real no poder de Deus, nunca vai nos levar a relaxar aqui, porque Ele, o próprio Deus, pelas Escrituras, manda que nós nos purifiquemos, nos esforcemos e tudo mais. Então pode acontecer, eu já vi pessoas, pastores e tal, e quando você fala a palavra esforço, é por lá longe. Porque lembra o quê? Doutrina romana, católica romana, da salvação pelas obras e tudo mais. Então, quando um crente, alguém, um pregador, um livro, fala que é importante o crente se esforçar, para, não, aí, cruz, credo. Não depende nada de nós, é tudo de Deus. Zero nós, zero não. Zero não. E não tenha medo da palavra esforço. Além do mais, nós não estamos falando em salvação. Nós estamos falando em santificação. Estamos falando com pessoas que já são salvas, a questão da salvação já está resolvida totalmente, que eu não vou entrar nisso agora. Mas é completamente diferente. Então, tratando-se de uma pessoa já salva em Cristo pelo poder de Deus, tem tudo a ver aqui com a ideia de esforço, sim. E Paulo dizia que ele esmurrava o próprio corpo, lembra? E que o reduzia a quê? A escravidão. Ele lutava pela sua santificação. Muito bem. Quero voltar então. Abra sua Bíblia
Vamos ver a tal da digressão. No capítulo 6, versículo 11, de 2 Coríntios, claro. Obviamente já pregamos sobre isso aqui. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Já comentei que Paulo falava aqui como era largo o coração dele para com os irmãos de Corinto, como os irmãos, por sua vez, estavam limitados nas suas afeições a Paulo. Aí aqui, ele inicia a digressão, no versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, e entra no assunto, até o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 7, que é o que eu tratei agora, ele fez um parênteses para falar de separação. Agora ele volta ao tema de coração largo, da sua relação com os coríntios, dos coríntios para com ele volta claramente, olha o versículo 2, o 11 diz, alarga-se o nosso coração. O 2 do capítulo 7, que nós vamos comentar agora, acolhei-vos em vosso coração. Ele voltou ao assunto. Ele estava triste, porque o coração dele era larguíssimo para com os irmãos de Corinto, e o coração dos irmãos de Corinto era fechado para o próprio Paulo. E ele quase que como pede, e eu comentei isto, para ser amado. Lembra que eu coloquei isto? Falei na ocasião, quando ele no versículo 13, dilatai-vos também vós. Eu disse exatamente que aqui estava um gesto muito lindo de Paulo. Humildemente pedi para ser amado. Eu me lembro que eu terminei a pregação assim. E eu vou repetir basicamente essa frase, porque é bonita demais e o conceito é muito bom. Não é indignidade nenhuma olhar para um irmão duro, resistente, fechado e simplesmente pedir que o irmão seja largo com você e que ele ame. Terminei assim, repito, e Paulo terminou assim lá, fez a digressão e volta no versículo 2. Acolhei-vos em vosso coração. Ele quase repete o mesmo pedido. E a ideia aqui é deixar espaço, que é dilatar, mesma coisa lá do versículo 13. Então ele volta ao tema recorrente na epístola, de defender a si próprio, sua pessoa, seu ministério, diante dos irmãos, pelo menos de alguns irmãos que estavam condenando e aceitando calúnias contra ele e tudo. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Vocês notaram 3 vezes uma expressão só? Claro, né? Qual é a expressão? É que é pastor Vaz perguntar para as crianças. Hein? A ninguém. 3 vezes. A ninguém, a ninguém, a ninguém. Deixando óbvio o extremo rigor com que Paulo insistia no critério de tratar todos de uma maneira correta, de uma maneira cristã, sem exceção. Sem exceção. 3 vezes, atrás da outra, a ninguém, a ninguém, a ninguém. Para falar assim, tem que ter muita convicção do que estava falando e muita segurança de que não iria padecer, dizer, epa, a mim. Aí o outro, eu também. E eu desaparecesse 2 irmãos na igreja, estragou tudo. Porque diz 3 vezes, ninguém, 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 ninguém é 0. Não são 2 ou 3 ou 1. Então é um rigor fortíssimo o de Paulo, para com ele próprio. Muito bem, e o que foi que ele fez? A ninguém o deixou de fazer. 3 coisas. A ninguém tratou com injustiça. A ideia é agir injustamente ou perversamente, ou fazer errado, ou fazer um mal a alguém. A ideia é esta aí. A ninguém corrompeu.
Ideia de estragar, no sentido ético seria depravar, no sentido literal, destruir, corromper, é uma boa tradução que está aqui, estragar mesmo. Alguns acham que pode se referir a prejudicar financeiramente alguém. Eu acho que é uma coisa mais geral do que simplesmente o financeiro. A ninguém explorou, é a terceira coisa que ele diz que não fez com ninguém. Significa levar vantagem, às vezes por ganância, ou ganância financeira, ou ganância de cargos, ou ganância de posições, de alguma coisa. Mas a ideia é levar vantagem, explorar, tirar mais do que é razoável. Vou para frente no versículo 3, mas eu quero deixar você pensando um pouco durante a semana. Você tem sido criterioso a tal ponto de poder dizer com tanta segurança como Paulo disse: eu trato todo mundo com a mesma dignidade, sem distinção nenhuma. Todos. Pode ser rico, pode ser pobre, velho, novo, empregado, patrão, não me importa. Eu trato todos com a mesma dignidade. Não quer dizer exatamente da mesma maneira. A maneira como você dirige para uma criança de 10 anos é diferente da maneira como você dirige para um senhor de 50 ou para um ancião de 90. Claro. E a forma que você dirige para uma autoridade é diferente do que você dirige para uma pessoa que não é autoridade, aquela reverência e tal. Tem limites razoáveis disso aí tudo. Então não é que você vai tratar exatamente igual todas as pessoas, não é isto. Mas eu estou falando de dignidade, respeito, consideração, como alguém falando a outro que é criatura de Deus, foi criada a imagem e semelhança de Deus e que ainda carrega essa imagem e semelhança, mesmo de uma maneira distorcida pelo pecado, mas ainda carrega. Então, esse respeito dentro do coração, pela dignidade humana, pelas pessoas, isso tem que ser igual. Não pode haver distinção nisto. Fique com a pergunta para você responder. Tem tratado alguém com injustiça? Pense nos seus filhos, se você os tem, e em fase de educação ainda, se você tem sido injusto com eles de alguma forma. Pense em empregados, se você os tem, ou subordinados no lugar onde você trabalha, nos mais pobres do que você. Pense se você tem sido justo para com todos, independente do tamanho da pessoa, do tamanho da condição financeira ou coisa parecida. Tem corrompido alguém em algum sentido? Não, bola não ofereço para ninguém. Não estou falando só disso. Inclui, é claro, propina e coisa desse tipo. Mas eu quero que você pense mais nas conversas, nas opiniões que você dá. Você pode corromper alguém com uma má ideia, com um mau conceito, com um conceito errado de Bíblia. Você corrompeu alguém, porque você ensinou uma coisa que a Bíblia não ensina e você passou como sendo verdade. Isso é muito sério. Você passou um conceito de vida para o seu filho, ou para um aluno seu, se você ensina de alguma forma, ou para alguém menos capaz do que você, talvez menos cultura, menos inteligência mesmo, ou menos alguma coisa, mas você passa, e às vezes você nem ser menos alguém como você, o outro é maior do que você, mas você falou alguma coisa, aquilo entrou na cabeça do outro, você influenciou de uma maneira errada, você corrompeu aquela pessoa. Era muito comum na época de disquetes, a gente falar em disquete corrompido. Não sei se você lembra disso. Programas corrompidos e coisas assim. Hoje acho que ainda se fala muito. Zero questão moral ali, né? Um disquete corrompido não tem nada a ver com moral isso. Mas isso aqui estragou. Tirou do que era o certo. Você tenha cuidado. Você vai dar conta diante de Deus pelas pessoas que você corrompeu
Neste sentido que eu estou comentando aqui, fora o outro sentido mesmo, moral, de suborno e coisa assim. Você tem explorado alguém, não apenas nos negócios e nas transações, inclui certamente, mas no uso de poder, no uso da sua condição, de alguma forma, de esmagar o outro, de maltratar o outro. Alguém que trabalha na sua casa, ou na sua empresa, alguém que está debaixo da sua autoridade de alguma forma, você tem explorado essa pessoa usando uma autoridade além da que é para ser. Tudo isto estava na mente de Paulo, quando ele disse para os irmãos lá, olha, eu não tenho feito a ninguém nada disto, tenho me comportado de uma maneira, vocês estão, e eu vou dizer mais, muita coisa do que está aqui é resposta direta a acusações, é quase como se ele dissesse, tem gente dizendo que eu tenho tratado alguns com injustiça, não tenho não. Tem gente dizendo que eu tenho corrompido outras pessoas, prejudicado ou financeiramente ou não. Eu não tenho, não. Tem gente que tem me acusado injustamente, que eu estou explorando, no sentido financeiro, ou seja lá o que for. Não estou, não. Então, provavelmente, ele estava sendo acusado dessas coisas, e não tem a menor cerimônia de dizer, não estou, não. E antes que alguém lhe acuse, independente de acusação ou não, talvez a sua consciência mesmo esteja lhe indicando. Então pense nisto, meu irmão, minha irmã, se o seu comportamento tem sido assim. Versículo 3, não falo para vos condenar, ou seja, julgar digno de punição, ou declarar culpado. Parece estranho. Paulo reclama deles, critica, se queixa, e ele diz que não fala para condenar. Eu digo, e para que é? Porque Paulo aperta. Ele apertou lá no final do capítulo, lá no capítulo 6, antes da digressão. Vocês estão muito apertados comigo no coração de vocês, vocês estão limitados, eu não estou com vocês, mas vocês estão comigo. Duro, apertando mesmo. Aí diz, não é para condenar, não é para declarar culpado. E eu fiquei pensando, e para que é? Vamos ver se ele responde. E ele responde. Não diretamente, não da maneira como talvez nós gostaríamos, mas ao falar da atitude do seu coração para com eles. Porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Paulo, se precisasse morrer por eles, morreria. É uma atitude do coração dele. Muito amor pelos irmãos, muita disposição de sofrer com os irmãos, de servir os irmãos, de morrer pelos irmãos, se fosse necessário, ele faria. Então, o coração de Paulo estava cheio das melhores intenções para com eles. E se ele indicava falhas, que indicava, não era meramente visando a punição, o castigo, a disciplina. Acho que esse é o segredo da resposta. Não era o objetivo principal, mas para que eles soubessem o mal que eles estavam fazendo, se arrependessem, aprendessem, crescessem espiritualmente. Se precisasse, de fato, até discipliná-los, ele faria, e ele vai falar em disciplina ainda na carta dele, lá na frente. Ele faria isso, mas nunca com um grande objetivo, mas como um meio de ajudá-los. Aqui está uma lição, entendo eu, valiosíssima para nós. Quando você tiver de criticar alguém, se queixar de alguém, reclamar contra alguém, se concentre na pergunta, com que propósito eu estou reclamando? Com que propósito eu estou criticando? Com que propósito eu estou colocando essa pessoa contra a parede, dizendo assim, ó, você fez isso aqui, está errado, é óbvio que está errado, não tem saída, tudo bem, mas com que propósito? Não para condenar, não ter prazer em ver o outro contra a parede ou por baixo, não por prazer, dizer, agora eu desconto o que ele fez comigo 1 ano atrás, agora é minha vez, de culpar por culpar. Era exatamente isso, entendo eu, que Paulo quis dizer quando
fala, não falo para vos condenar. Havia uma condenação implícita nisso. Eu achei interessantíssimo que eu, pensando nessas coisas, eu fui ler Calvino, o que ele dizia sobre isso. E ele diz lá, eu achei interessantíssimo, estava lá. É claro que ele estava condenando os irmãos. Ele disse, é menor se ele morrer. Também João Calvino. Mas ele diz lá, é claro que ele estava condenando. Não no sentido de simplesmente colocar para baixo e bater neles e tal. A mesma ideia, praticamente. Se você precisar punir um filho, vocês pais de crianças fisicamente puníveis, ainda com a idade, puna. Se a igreja tiver que disciplinar um membro, discipline, mas não com propósito básico de bater, de disciplinar, de corrigir fisicamente, não. Faz se necessário, mas é secundário a correção em si, ou a disciplina em si. O propósito é corrigir, aperfeiçoar. Em suma, a disciplina não é o objetivo, não é o fim, mas ela é um meio duro, desagradável, inclusive para quem faz. Vocês pais sabem a dor que é bater no filho, mas é necessário. Não tem prazer nenhum. O problema é quando você bate, agora não estou falando em filho, mas de uma maneira geral na vida, quando você bate com razão, você bate alguém aqui no sentido de dizer, de coloca a pessoa contra a parede, ou denuncia, ou critica, ou coisa assim, e você faz isso achando bom o fazer, pagando pela possibilidade, pela chance que você teve nas mãos, de agora eu esmago esse desgraçado. Esse é o problema. É o seu coração. Você pode ser duríssimo ao disciplinar, ao falar com a pessoa, olhar nos olhos e dizer, como é que você faz isso? Está tudo errado o que você está fazendo. Tudo, meu irmão ou minha irmã. Não tem nada que você está fazendo há um ano na sua vida que é certo. Por isso, ser duro com a pessoa. Mas o objetivo é que ela pare de fazer aquilo, reconheça, se arrependa e tome outro rumo no casamento dela, na vida dela, na profissão dela, seja em que for. Então, este é o ponto em que Paulo diz que não os condenava. Agora ele vai começar a falar de alegria. E vai ser o último versículo que eu vou comentar, eu vou já encerrar. Muito grande é a minha franqueza para convosco. A palavra no original, no grego, significa franqueza na fala, ou coragem e audácia. É basicamente isso. Aqui há uma mudança no tom de Paulo. De queixa, ele vai falar de alegria que os irmãos davam a ele. E é exatamente por ser franco, como ele diz aqui, grande é a minha franqueza, que ele se sente liberdade para falar de coisas ruins, de coisas boas, de reclamar, de elogiar, seja o que for. O coração dele é largo para com os irmãos, ele está pronto para viver ou morrer com os irmãos, então tenho toda a liberdade. E o amor genuíno, irmãos, dá esta liberdade, essa naturalidade. Quando a pessoa ama de fato, ela fala de coisas boas, de coisas ruins, reclama das ruins, claro, elogia as boas, e o que ela venha a fazer, ela faz com tranquilidade, porque é sincera naquilo que está fazendo. Pode até errar, todos nós erramos, mas há sinceridade naquilo que está fazendo. Então, não tem problema. Fala de alegria, fala de tristeza, de todo jeito. Coisa meio rara, a franqueza. Especialmente entre nós crescidinhos. Criança é tão franca que a gente fica com medo de uma visita, né? Já tive muito medo de visita. Já deve ter dado muito medo da minha mãe ter medo de visita. E é o meu pai. E eu desse tamanho, o perigo. No sentido de ousadia no falar, de dizer o que é preciso dizer, franqueza é produto
eu estou com medo de ser um pouquinho injusto, de dizer raro, mas a vontade que eu tenho é dizer, mas vamos dizer assim, não tão comum, melhorou um pouco? Eu não estou falando aqui em ser grosseiro, inconveniente, daquele tipo, não tem o papa na língua, quero dizer, eu digo na hora, na cara. Não. Pode até haver franqueza nisto, mas junto com franqueza a falta de polidez, às vezes até de educação, não é nada disto. A franqueza não implica absolutamente em voz alta, em grito, em esmagar o outro. Aliás, Paulo estava acabando de dizer que poderia morrer pelos irmãos. Ao mesmo tempo, ele era franco, estava acabando de dizer um bocado de coisa difícil para os irmãos. Quando eu falo franqueza, sabe o que é? É falar, mesmo educadamente, coisas difíceis, não agradáveis, mas necessárias. Eu tenho a impressão que eu vou insistir na palavra rara, porque são tantos exemplos que a gente encontra. Eu encontrei na vida, no ministério, já muitos. Irmão, você disse isso para ele? Disse não. Por que você não disse? A pessoa para dizer é você. Então você vem aqui no meu gabinete e pede que eu chame o irmão para dizer por você. Tudo bem, pode até haver ocasiões em que se coloca alguém como intermediário, uma situação muito delicada. Tem um momento disso, eu sei que tem, mas não é o caso. Chame o seu marido e tenha uma conversa com ele. Chame a sua esposa, converse com o seu filho, o tal de 14 anos, que está dando um pequeno problema em casa. Converse com ele. Converse com seu pai, se você está com sua mãe, com seu chefe. Seja franco. Agora, eu sei que esse é um assunto delicado, precisa de muita sabedoria, do alto. Tem pessoas que não aguentam 2 minutos de uma conversa franca, especialmente quando está vindo com alguma coisa, vamos dizer, contra a pessoa, algum tipo de colocação, de reclamação, coisa assim, o orgulho pesado de muita gente, eu sei que desanima o exercício da franqueza. Eu não consigo nem falar, quanto mais ser franco. Um amigo meu contou outro dia que um amigo dele chamou o filho adolescente para conversar. Meu filho, eu quero ter uma conversa com você de pai para filho, conversa boa com você, sente aí. O menino sentou. Meu filho, é o seguinte, acontece isso, mas pai, cala a boca. Cadê a conversa? Chamou o menino para conversar, uma conversa franca, gostosa, de pai para filho. Primeira frase que o pobrezinho tentou dizer, cala a boca. Então, não dá. Eu sei, então, que é uma coisa complicada, difícil, mas desde quando deixar de fazer coisa difícil e complicada é desculpa para não fazer? Ainda mais quando envolve relacionamentos pessoais, que para Deus é altíssima prioridade, só perde em prioridade para o relacionamento com Ele próprio. Logo embaixo do relacionamento que nós devemos ter com Deus, há a necessidade do relacionamento com as pessoas. E esse tipo de assunto que eu estou falando aqui, franqueza, tem tudo a ver com relacionamento entre as pessoas. Eu sou desconfiado. Quando um casal diz, somos casados há 30 anos, nunca tivemos uma briga, nunca tivemos uma discussão. Eita. Eu fico desconfiado. Não é que está mentindo, obrigatoriamente. Mas, qual é o tamanho da profundidade da relação nesse casamento? Mesmo supondo que seja totalmente verdade, e que em 30 anos de casamento nunca houve uma discussão, admita-se, mas a profundidade. Agora,
Vamos admitir exceções das exceções, e que dois irmãos muito calmos, muito serenos, muito tranquilos, muito espirituais e tal. Mas é raríssima exceção. O mais fácil é deixar fluir um relacionamento superficial. Tem gente até que, livros que falam em amor cristão, diz assim, tem gente que tem crente que tem medo de amar. Medo de amar, porque o amor vai cobrar dele. O amor cobra uma conversa com o outro. O amor cobra atitudes, muitas coisas que você não quer fazer, não gosta de fazer, e prefere se fechar mesmo mais, e não quero confusão com aquela pessoa. Mas pense nisto, são 1000 casos diferentes, repito que eu sei disto e tudo, mas uma coisa eu garanto, se você quer melhorar suas relações pessoais, pense em ser mais franco, a não ser que você vai ser o máximo que pode ser, mais corajoso em falar certas coisas em certas circunstâncias. Geralmente o que acontece, quando eu pergunto por que não falou, a resposta é assim, porque ele vai ser mais grosseiro comigo do que já foi. Então eu estou magoada, pastor, porque ele foi grosseiro comigo. Então o senhor está dizendo para eu chamá-lo e dizer isso. Na hora que eu começar a dizer isso, ele vai ser o dobro de grosseiro. Então eu vou ouvir uma outra grosseria. O outro vai dizer assim, não, ele vai dizer que eu estou mentindo. Então eu vou ficar mais magoado ainda, porque além da mágoa que eu já tenho, ainda vai ter essa, quer dizer que eu estou mentindo, que eu sou burro, que eu não sei interpretar as coisas direito. Não vai dar certo, pastor, vai piorar tudo. Então geralmente há desculpas. Veja se as desculpas são razoáveis, algumas até podem ser, o assunto é delicado e é complexo, mas muitas vezes não é razoável, é desculpa mesmo, e é comodismo seu, aí está errado. Então deixo isso com cada um de vocês, a sua franqueza no trato com as pessoas, e nunca confunda isso com grosseria, com rispidez, porque não tem nada a ver. E muito me glorio, então, me orgulho por vossa causa. Interessante, os irmãos davam um trabalho grande a Paulo, tristeza a Paulo, e ele ainda se orgulhava deles. Como é que você se orgulha de um povo desse, Paulo, dos irmãos desses que lhe dão trabalho, faz você sofrer, lhe magoam, aceitam calúnias sobre você? Como é que pode? Eu acho que há 2 pontos aqui a considerar. Primeiro, eles davam alegrias também a Paulo, não era só tristeza. Davam muita alegria a Paulo. Segundo, a relação de Paulo com eles era baseada em Deus, atendendo a um chamado de Deus para Paulo desempenhar um ministério em Corinto, fundar uma igreja lá e tal. Lição: qualquer coisa que você vier fazer por Cristo, sinta orgulho. No sentido benigno da palavra orgulho. Não apenas as que dão alegria e prazer, mas também as que provocam tristezas e frustrações. Quando pensar nas coisas que você fez, nas realizações que você fez ou ainda faz, não jogue muita luz nas dificuldades e tristezas que essas coisas provocam. Assim você vai ficar desanimado, você vai ficar frustrado. Educação de filhos é uma coisa difícil. Eu estava conversando com um casal logo antes de começar o culto, agora mesmo. É algo muito complicado, difícil, e que todos vamos errar e acertar, todos vamos ter dificuldades, e alegrias e tristezas, tudo isto, mas pense, eu estou fazendo o melhor que eu posso, independente da dificuldade, e é para Deus, porque Deus manda que eu eduque bem os meus filhos. Na sua profissão, relações com pessoas difíceis, então não fique muito preocupado com as tristezas que essas coisas provocam, não. Mas pense assim, eu também tenho alegrias, mesmo que bem pouquinhas, e até supondo, eu não tenho alegria nenhuma com pessoa tal, é só raiva pura. Pois bem, eu estou tranquilo diante de Deus, que esse é um trabalho que eu faço por Deus, junto a Deus, para voltar para a glória dele, é o que eu posso fazer. Então eu fico orgulhoso de qualquer trabalho que eu vou fazer, você pensando, e eu pensando, qualquer trabalho que eu for fazer, que envolve Deus, e todos devem envolver, eu vou ter
orgulho. Sinto-me grandemente encerrando, grandemente confortado e transbordante de júbilo, aqui lá no final, em toda a nossa tribulação. Paulo estava usando da franqueza, acabou de dizer que ele era muito franco com eles, pois agora tem dito, eu tenho sofrido muito com vocês. Dois sentimentos nesse contexto: grandemente confortado, ou seja, cheio de conforto, um conforto dado por Deus. Preguei isso lá no começo de 1 Coríntios, do 2 Coríntios. Deus é o nosso grande consolador, expliquei isso detalhadamente lá no capítulo 1 ainda. Então ele se sentia grandemente confortado e se sentia transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. A velha incoerência cristã aparente. Alegria na dificuldade. É que não se trata de alegria circunstancial, é alegria fruto do Espírito Santo, novamente tendo Deus como fonte. Se você não consegue ter alegria nas dificuldades da sua vida, uma alegria em que você está servindo a Deus e olhando para Deus e oferecendo a Deus tudo o que você faz, trate isto com seriedade, porque há algo errado. O crente se sente alegre nas tribulações. Sim, não é miragem, não é coisa de apóstolo Paulo de 2000 anos atrás, um homem que já era quase um anjo em forma humana. Não, era cheio de defeitos também. Então o crente pode e deve se sentir, se cheque, meu irmão, minha irmã, se cheque, se examine. Eu posso dizer que eu tenho felicidade, eu tenho alegria nas minhas tribulações? Se não tem, leve isso a sério, estou às ordens para conversar, leia, ore, mas você está perdendo muitas coisas gostosíssimas da vida cristã, mesmo com as tribulações. E nunca espere que as famosas tribulações desapareçam. Ingenuidade. Nunca espere que as suas tribulações vão desaparecer. Ô pastorzinho pessimista, eu tirei isso da Bíblia, não foi do meu pessimismo. Não vai desaparecer, vai mudar, vão mudar muito, um vai se acabar, você nem se lembra que tinha essa tribulação, até se esqueceu, aliás, nem se lembra de agradecer a Deus porque tirou aquela tribulação, mas apareceu outra, aí depois outra. Aí tem tribulação de acordo com a idade da pessoa, da época da vida da pessoa, todo tipo. Mas se despeça da ideia que você não vai ter mais tribulações a partir de um ponto da sua vida, porque você pode chegar a 100 anos de idade, mas você vai ter tribulação de um velhinho de 100 anos de idade. Não se iluda. E uma criança de 8 anos crente tem tribulação de uma criança de 8 anos. E mesmo que não é crente, mas estou falando aqui de uma maneira mais específica. Então, não é incoerência, não. Alegria transbordante de júbilo. Do versículo 5 até o final, vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser, ele vai falar de uma alegria grande que ele teve. Tá bom de falar de alegria mesmo. Paulo está falando muito aqui em problemas, tristezas, dificuldades, mas com a chegada de Tito e tal, é muito interessante a continuação da história. Que Deus nos abençoe com esses conceitos. Acho que colocamos muitos conceitos aqui cristãos, numa passagem que aparentemente nem tinha tanta coisa, até uma certa dose de repetição do que ele tinha dito já, mas especialmente foi o título da pregação. Afinal de contas, quem é que me santifica ou purifica? É Deus ou sou eu próprio? Então esse é o título que eu coloquei, que talvez seja a lição, não sei se é a lição mais importante, talvez seja para um, não seja para o outro, mas é muito importante esse aspecto de você se esforçar pela sua própria tribulação, de você ser mais franco com as pessoas, e tudo isso para a glória de Deus, e encontrar alegria no meio das tribulações. E você sem Cristo, tudo isso está acessível a você, do momento em que você se arrepender de seus pecados e correr para os pés de Cristo, implorando por salvação. Ele morreu numa cruz para poder lhe dar a salvação. Ressuscitou, está no céu hoje, chamando pessoas para serem salvas, não implorando, não pedindo para ninguém se converter. Ele precisa da sua conversão, ele precisa da sua alma. Dê um pouquinho de alegria a Jesus. Não. Esse tipo de pregação eu não sei nem dar esse tipo de apelo,
Ele não precisa da sua conversão, coisa nenhuma. Que você vai dar alegria a ele, vai. Mas o grande beneficiado pela sua conversão é você próprio, que vai ter a alegria de estar ao lado dele toda a eternidade. Ele é Deus. Ele é autossuficiente, totalmente suficiente. Mas você precisa dele desesperadamente. Amigo ou amiga, corra enquanto você tem vida aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude ao entendê-la e praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.